O tema em cena. A urgência do pensar. Sabe aquela sensação de que o dia passou e a gente nem viu? Que a rotina simplesmente nos engoliu e não sobrou tempo para pensar? Bom, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. A gente vai acompanhar um dia na vida de uma pessoa comum para tentar enxergar as forças invisíveis que acabam moldando o nosso dia a dia. Esse aqui é o Johnny, e de certa forma o Johnny somos todos nós. A rotina dele, as pressões que ele sente, as escolhas que ele faz, tudo isso vai servir como um espelho para a gente entender um pouco melhor o nosso próprio cotidiano. A manhã do Johnny já começa daquele jeito. O som estridente do alarme, um café engolido às pressas, o empurra-purra do transporte público. É o ponto de partida para mais um dia que parece funcionar como uma engrenagem, sabe? Cada minuto é contado, otimizado, e a vida mesmo, parece que fica para depois. E é exatamente essa rotina, essa correria sem pausa, que nos leva ao nosso primeiro ponto importante, a tal da anestesia da rotina. É como se a própria estrutura dos nossos dias nos empurrasse a não pensar, a só seguir o fluxo, sem questionar nada. No trabalho, então, nem se fala. O Johnny está numa reunião e a conversa é uma só: metas, otimização, resultados. O foco é sempre no que é prático, no que funciona, no que dá retorno imediato. E essa forma de pensar, focada só nisso, tem nome. O nome disso é razão instrumental. O que é isso na prática? É exatamente o que o Johnny vive ali no trabalho. Um tipo de pensamento que só se preocupa com o como fazer alguma coisa e esquece totalmente de perguntar o porquê a gente está fazendo aquilo. A eficiência vira a única régua, o único valor. E parar para refletir, isso parece perda de tempo. E é por isso que uma pergunta como filosofia, mas para que serve? Soa tão normal, né? Num mundo que é obcecado pela utilidade das coisas, qualquer coisa que peça uma pausa, que peça uma reflexão sobre o sentido, acaba sendo vista como inútil. E não é só no trabalho, claro. Durante o dia inteiro, a consciência do Johnny é, digamos, treinada. É o feed infinito do celular passando sem parar. São os anúncios que parecem adivinhar o pensamento dele. É a pressão para responder tudo na hora. Nossa cabeça é bombardeada o tempo todo por esses estímulos que vão nos moldando. Isso tudo acaba nos jogando num baita paradoxo. Porque ao mesmo tempo a gente se sente mais livre do que nunca, né? Com 1000 opções de tudo. Mas a pergunta que fica é: será que a gente é mesmo o autor da nossa própria história? Ou será que existem os controles meio invisíveis agindo sobre nós? Pega o tempo livre do Johnny. Ele tá lá rolando o feed, ele compra um produto que foi recomendado, assiste a série que todo mundo tá comentando, curte um post. Cada clique parece uma decisão 100% dele, uma expressão da sua vontade. Mas será que é mesmo? É aqui que entram dois conceitos que são opostos, mas que explicam muita coisa. De um lado, a autonomia, que é a ideia de ser o autor da própria vida. Do outro, o que acontece muito mais, a heteronomia, que é quando a gente é dirigido por forças de fora. As escolhas do Johnny, por exemplo, muitas vezes não nascem genuinamente dele. Elas são, na verdade, moldadas por tendências, pela publicidade, pela lógica do mercado. E o resultado desse eu, que é o tempo todo dirigido de fora para dentro, é um eu meio fragmentado. O Johnny sentia a pressão para se encaixar num padrão, adota gostos que nem são dele de verdade, vive num ciclo de consumo para se sentir um pouco mais completo, e a consequência disso a gente conhece bem. Ansiedade, uma insatisfação que não vai embora. Certo, mas então a gente está preso nisso? A boa notícia é que não. A partir daqui, vamos começar a explorar qual seria o caminho de saída. Como é que a gente faz para resgatar essa tal de autonomia? A pergunta então é essa: existe uma saída? E para responder, talvez o primeiro passo seja parar. Imagina o Johnny por um instante em silêncio. Longe do barulho, longe das telas. É justamente nesses pequenos espaços, nessas brechas, que a chance de uma reflexão de verdade pode aparecer. E a saída está em algo que a gente pode chamar de razão emancipatória. É o exato oposto daquela razão instrumental do trabalho. É usar a nossa capacidade de pensar não só para resolver um problema prático, mas para questionar as estruturas que nos aprisionam sem que a gente perceba. É o primeiro passo para uma liberdade real. A ideia central é bem direta. Não tem como ser autônomo sem a capacidade de refletir.
Para a gente ser dono da nossa própria vida, a gente precisa de espaço, de tempo e principalmente de coragem para pensar por conta própria e questionar aquilo que todo mundo diz que é normal. E se a gente segue essa linha de raciocínio, o ato de pensar de forma crítica deixa de ser uma coisa passiva, uma coisa de livro, ele se torna, na verdade, uma forma muito poderosa de resistência. Uma resistência contra a mesmice, contra a conformidade. Essa frase do Adorno é uau! Ela diz que numa sociedade que empurra todo mundo para ser igual, a única maneira de ser você mesmo é resistindo. Ser um indivíduo hoje em dia já é um ato de resistência. E aí a gente entende por que, muitas vezes, o pensamento de verdade é desincentivado. É porque pensar de verdade incomoda. Incomoda muito. Pensar desafia o que está posto, questiona a autoridade e abre a porta para a mudança. E o status quo, convenhamos, não é muito fã de mudança. Então, fica aqui a provocação final. E se a maior forma de resistência na nossa era da velocidade toda não for um ato grandioso? E se for algo muito mais simples, mas ao mesmo tempo muito mais profundo? E se tudo, absolutamente tudo, começar com uma simples pergunta? Uma pergunta que a gente faz para a gente mesmo, para o mundo, para o sistema. A partir daí? Bom, a partir daí, quem sabe o que pode mudar?